em nome de Jesus. Neemias capítulo 6, todos encontraram, digo amém. Verso 1 diz da seguinte forma: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer: vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então, Sambalate enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus tentais revoltar. Por isso, reedificas o muro, e, segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falar a teu respeito em Jerusalém, dizendo: eis que é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam aterrorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. 10. Tendo eu da casa de Semaías, filho de Delaias, filho de Neabel, que estava encerrado, disse eu: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão à tarde. Aliás, de noite virão à tarde. Porém, eu disse: homem como eu diria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou-os ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de ano, em 52 dias. Sucedeu que, unindo a todos os nossos inimigos, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção do nosso Deus, é que fizemos esta obra. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu falei para vocês que o tema desta mensagem trata-se de distrações na caminhada. Nós conhecemos a história do Neemias, inclusive foi tema do culto dirigido pelo departamento infantil. A irmã trouxe uma mensagem sobre Neemias. E a gente sabe que Neemias estava ali trabalhando
como copeiro do rei, estava trabalhando ali com o rei. E ele recebe notícias de Jerusalém, recebe notícias de como estão as coisas lá. E a gente sabe que, por conta do cativeiro babilônico, algumas pessoas ficaram na terra. E principalmente os mais pobres. Por que os mais pobres? Porque quando o exército inimigo invadia uma cidade para tomá-la, levava geralmente sempre quem era da cúpula. Os príncipes, os reis, os sacerdotes, pessoas que tinham um grau de instrução para enfraquecer logo pela raiz o império que estava sendo subjugado, que estava sendo tomado. E em Judá, na região de Judá, ficou essas pessoas de uma condição financeira muito pobre. E ficaram os camaradas ali também. Sanbalate, Tobias, Gesem, Arábio. E esses camaradas, eles exploravam a pobreza alheia. Eles estavam ali se aproveitando da condição daquelas pessoas. E esses camaradas não tinham o mínimo interesse em que as coisas viessem a mudar. Porque eles estavam ali sugando, vamos dizer assim, daquelas pessoas. Então, estavam de boa, estavam tranquilos. Só que Neemias fica sabendo dessa situação. E Neemias se entristece bastante. E Neemias fala, rapaz, esse negócio não está certo, não. Alguma coisa a gente tem que fazer, eu tenho que fazer alguma coisa pelos parentes, pelos meus irmãos que estão ali sofrendo. E esta situação entristece tanto Neemias que o semblante dele muda de tanta tristeza. E, de acordo com o que a gente estuda, quem estava trabalhando para o rei deveria ter uma postura e não poderia, ou seja, tinha um protocolo, tinha uma formalidade a ser seguida. Só que a situação entristecia tanto Neemias que nesse dia não teve como manter as aparências, digamos assim. A coisa estava tão terrível que o rei não foi o que está acontecendo? E diz o texto, Neemias capítulo 2, que ele faz uma oração rápida. Ele vai no céu e volta de uma vez com a oração dele. E ele ora, conversa com Deus, para depois dar a resposta para o rei. E aí ele expõe toda a situação para o rei. Se eu não me engano, é o Assuero. Se eu não me falha a memória. E aí, o rei concede carta, concede uma autorização para que ele saia do reino e viaje até Jerusalém. E o que eu acho interessante é que Deus, quando traz essa situação ao coração de Neemias, Deus está começando uma grande obra e está começando uma grande caminhada na vida de Neemias. E Neemias, que eu acho interessante que ele vai até a cidade de Jerusalém e o povo já começa a ficar um pouco assim, o que esse camarada está fazendo aqui? E ele não revela o segredo. Ele, de noite, na calada da noite, ele pega ali o cavalo, ele pega ali e começa a andar por Jerusalém, andar ali pela região, e ele começa a avaliar o que ele tem que fazer. E, a princípio, ele não conta nada para ninguém. O problema é que a gente, Deus coloca um projeto no nosso coração, coloca algo em nós, e aí a gente começa a falar para todo mundo. Começa a falar, ele fica tão alegre, empolgado, às vezes até na inocência, a gente começa a falar para todo mundo, rapaz, eu sou comigo, e assim, e tal, não sei o quê. Eu sou um desses, viu? Às vezes eu fico empolgado,
mas a gente tem que ser prudente. E Neemias, ele age dessa maneira. Ele analisa o projeto e depois ele expõe para o povo. Gente, o projeto é esse, é assim, assim e assim. Quem está comigo? Quem vai comigo? Aí você reúne, abraça ali a ideia de Neemias e começa uma grande obra ali, que é a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Neemias e a equipe é responsável pela reconstrução dos muros. Esdras é responsável por restabelecer o culto, bem como Zorobabel. Eles eram responsáveis por restabelecimento do templo e restabelecimento do culto a Deus. E Neemias, nessa parte mais administrativa, por essa parte mais de fortificar a cidade. Hoje não, a cidade tem polícia, tem exército e tudo mais. Antigamente tinha os exércitos, mas também tinha muralhas ao redor das cidades para proteger dos ataques inimigos. E Jerusalém estava vulnerável e isso precisava ser feito. E aí ele começa a trabalhar nessa construção e chega no capítulo 4 de Neemias. O levante foi grande. O levante foi tão grande que chegou no ouvido do rei. E o rei mandou que parasse a construção. Só que ele depois Deus joga por terra essa falsa acusação e a obra ela é retomada. As nossas vidas é dessa forma, a obra de Deus é dessa forma. Quando não são levantes, que muitas vezes tentam nos parar, mas aí a gente se refaz e continua na caminhada. E Neemias capítulo 6 é onde nós vamos trabalhar nessa noite. E eles voltam à reconstrução. E o que eu acho interessante que é assim. O ponto mais vulnerável do muro era onde se juntava mais pessoas, com ferramentas e a mão na arma. Era uma mão na colher de pedreiro, vamos dizer assim, uma mão na colher e outra mão na espada. Ele tinha que, e quando Neemias tocasse, alguém tocasse a buzina, tinham que se deslocar para aquela parte que estava mais vulnerável. E o que a gente aprende aqui? Que a parte que é mais vulnerável em nossas vidas é a parte onde devemos concentrar maiores esforços para que o inimigo não entre. É isso que nós temos que aprender com a história de Neemias. E aqui no versículo 1 de Neemias 6, diz que Neemias sofre perseguição, infiltração e distração. Sambalate, Tobias, Gesem, Labe e o restante dos nossos inimigos descobriram que ele havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas nos lugares. Primeiro ponto, período de parar no meio da caminhada. A obra não estava concluída, faltava o quê? As portas. O meio do caminho é um lugar perigoso, irmãos. Devemos continuar avançando, continuar trabalhando, perseverar até o fim naquilo que já foi iniciado. Nós temos que entender uma coisa. O diabo ele vai tentar a todo instante tentar nos parar. Mas Paulo diz que as coisas não é de quem quer nem de quem corre, mas Deus que se compadece. O que é interessante que o apóstolo Paulo, ele traz em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 a seguir, ele está na cidade da Grécia, e ele está bem ali na região onde acontecia os Jogos Olímpicos. E os jogos também chamados Jogos Istmicos, que eram os jogos que aconteciam naquela região ali. E o apóstolo Paulo preservava as coisas da vida, e Deus lhe inspirava a escrever.
E ele traz uma comparação interessante sobre o atleta grego. Vocês sabem que o grego, o homem, você tem aquela figura, né? Do Deus grego, do homem, aquele homem viril, forte. Então eles exaltavam a figura do homem. E o que a gente observa? Que os jogos começam na Grécia, nessa região. E o apóstolo Paulo, olhando a disciplina, olhando o preparo daqueles homens, ele começa a escrever. Aí ele diz assim, que os homens todos correm, mas um só chega ao supremo. Mas nós, o que eu acho interessante é que, se todos nós, ou seja, o atleta ele se prepara durante 4 anos para cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Segundo e terceiro não adianta, lá é primeiro lugar. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, não importa se vamos chegar em primeiro ou segundo. O que importa é que construir a linha de chegada. Não pode parar no meio da caminhada. Temos que perseverar até o fim daquilo que já foi iniciado. O apóstolo Paulo, ele trabalha isso daí. E o capítulo 12, do 1 ao 3, trabalha também essa questão. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corremos com perseverança a corrida que proposta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o dia da aperfeiçoadora da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele se assentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. É por isso que Neemias não vive desanimado. Ele não vive cansado. Porque ele fala que ele estava numa tão grande obra e ele não podia se distrair. E no versículo 2 de Neemias, capítulo 6, voltando 2, diz que então os Sanbalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu encontrasse com eles num dos soldados da planície de Ono, sabendo que eles planejavam me fazer mal. Irmãos, Vale de Ono ficava a aproximadamente 50 quilômetros de distância. O outro está em Jerusalém, que é o foco do trabalho, o foco da obra. E aí, de repente, os camaradas chegam, vamos ali lá um passeio, vamos dar uma volta, vamos tomar um ar, descansa um pouco aí desta obra, vamos ali no Vale de Ono, vamos passear. Ou seja, Neemias rapidamente sacou a ideia, entendeu o negócio. Ele sentiu, ele viu que era uma região hostil para ele. O povo cheirava a traição. O Vale de Ono ficava perto de Samaria e Açores. Ou seja, ele estava num lugar que estava propício a armarem uma armadilha para ele. Porque Neemias era o líder, Neemias era o foco. Então, se tirasse Neemias, tirasse o líder, acabava tudo. E muitas vezes você é o líder na sua casa, você esteja, talvez você seja o único crente no seu lar, e o inimigo ele vai atingir onde? Ele vai atingir você. Ele vai tentar desestabilizar, usando pessoas que você ama, usando alguma coisa para te distrair na sua caminhada. Mas nós temos que estar alerta, nós temos que estar atentos. Parecia um convite inofensivo. Vamos dar uma volta, vamos conversar. E muitas vezes as coisas contrárias à obra de Deus parecem inofensivas, parece que não tem nada não.
Mas são nessas coisas que o diabo ele atua e ele age para te distrair nessa caminhada sua, na minha caminhada. E com isso, que Neemias fala que sabia que eles tentavam fazer-lhe mal. O que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que é necessário que na caminhada tenhamos discernimento espiritual. Uma das coisas que eu muito peço a Deus é discernimento espiritual. Tem muitas pessoas que pedem outras coisas e não é errado. Pedir os outros não é errado, de forma alguma. Mas todo crente ele deveria pedir o tom de discernimento. Porque no momento que nós estamos vivendo um momento delicado, a gente sabe que tem muita coisa que já está escancarada, né? Mas ainda também tem a sutileza dentro do inimigo. E 1 de João, capítulo 4, verso 1, eu peço que você abra para a gente ler. 1 carta de João, capítulo 4, verso de número 1. E quem encontrar pode ler. Não, perdão, só um instante. A primeira carta de João. Não é o Evangelho de João, não. Está lá mais para o finalzinho. Está mais para o final, lá mais para o meio de Apocalipse. 1 João 4:1. Marcos, nunca escreve a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Amém. Deus abençoe os nossos irmãos, que nosso irmão também que nos ajudou aqui nesta noite, em nome de Jesus. Olha só, amados, não acreditem em todo espírito, mas põe uma prova. Para ter certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Então nós temos que ter um discernimento, saber se é de Deus ou não é. Eu fui numa vigília uma vez que o povo estava lá pulando, sapateando, e língua estranha, aquela coisa toda, e de repente o pastor amigo meu, ele sai no meio de todo mundo lá, bota a mão e pum, cai endemoniado, expulsa o demônio lá. E o povo achando que era um mistério de Deus, né? E não era nada de Deus. Era uma ação maligna. Então nós temos que ter esse discernimento. Versículo 3, voltando ao texto de Neemias, capítulo 6. Respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Deveria eu interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Ou seja, não aceite convites que aparentemente são inocentes, mas prove se é de Deus ou não. E aqueles que você sabe que já é, que não é de Deus, aí você não vai ter. Mas também tem uns que aconteceu comigo uma certa feita. Eu estava evangelizando um rapaz e ele mexia, né? Ele é de religião de matriz africana, essas coisas todas. E aí, um dia ele resolve me dar uma gravata. Pastor, eu queria lhe dar uma gravata. O que há? A gente usa gravata, nós somos obreiros, né, principalmente. Que mal havia nisso? Mas na hora que ele falou, pastor, eu quero lhe dar esta gravata, na hora o Espírito de Deus falou, não. Eu falei, oh meu querido, muito obrigado, não. Deus abençoe. Aí ele saiu, não, tudo bem, tranquilo, beleza. E aí ele pegou e saiu fora. Parecia uma coisa sem malícia. É uma coisa que a gente usa, mas não sabe o que de fato havia por detrás. Porque o reino espiritual, o mundo espiritual, ele é real, ele existe, gente. Então a gente não sabe, mas Deus sabe. E aí Deus, graças a Deus, Deus fala com a sua igreja. E na mesma hora falou para que eu não aceitasse. E ficou por isso mesmo.
E no caso de Neemias fala, rapaz, eu vou interromper o trabalho para encontrar com vocês. Portanto, não abandone o posto onde Deus te colocou. Deus te plantou primeiramente na presença dele. Você está enxertado na videira verdadeira, que é Jesus. Nós somos os ramos. Então, nós não podemos sair da presença de Deus. Nós não podemos nos desviar daquilo que onde Deus nos colocou. Porque o inimigo, ele quer isso. E o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versos 12 a 14, ele diz da seguinte forma, uma coisa interessante. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o reino celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele falava, rapaz, igreja, as coisas que para trás ficam, as coisas velhas eu deixo para trás. E eu me concentro numa coisa só. Olhar para o autor e consumador da fé, olhar para a carreira que está proposta, a qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Não podemos ter distrações na caminhada. Voltando a Neemias capítulo 6, verso 4 aqui. O que eu acho interessante, olha só o que diz o texto. 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem e cada vez respondi da mesma forma. O que eu aprendo aqui? O que a gente aprende? Que 5 vezes Neemias foi chamado para dar uma volta no Vale de Ono. 5 vezes eles falaram, vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali. O que eu aprendo aqui? Que o diabo, ele vai insistir, ele insiste para te distrair, para me distrair da caminhada. O inimigo muda a estratégia, usando a sutileza. Mas precisamos manter o quê? Firmeza. Ele insiste, e Neemias sempre a mesma resposta. Não posso, estou fazendo uma grande obra. 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 E você também tem que responder da mesma forma. Não posso, estou numa grande obra. Não posso, estou na presença de Deus. Não posso, eu sou filho de Deus. Não posso, eu fui comprado por Jesus. Abra lá. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 13 e 14. Isso. 11, 13, versículo 13 e 14. Porque tais falsos apóstolos são obreiros, não meio, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Pode ir. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Por isso eu posso dizer que a maioria dos falsos mestres são demônios transfigurados ali, não é?
pregando uma justiça, pregando algo que aparentemente é, mas negando a fé. Olha só o que Paulo está dizendo. Então nós temos que prestar bastante atenção nas sutilezas do inimigo. Versículo 5 de Neemias 6. Então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Agora muda a estratégia, né? Uma carta aberta do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem disse que tu e os judeus intentais revoltar-nos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que inventa. Olha só, irmãos. Versículo 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. A primeira estratégia foi com sutilezas, convites, conversas. Vamos passear, vamos dar uma volta, vamos conversar. Agora já vem com calúnia, acusação, falso sobre Neemias e sobre aquelas pessoas que estavam com ele. E vocês percebem uma coisa que o texto me diz aqui, que ele manda dizer, ou seja, ele não larga em hipótese alguma o posto que ele está. Ele tipo assim, fala: meu filho, vai lá avisar para eles lá. Ou seja, ele de momento, porque eles queriam isso, era só uma saída de Neemias do posto para eles entrarem com tudo. E Neemias manda ali. O que eu acho interessante é que cartas geralmente eram fechadas e seladas, e só podiam abrir a quem fosse endereçada. E aqui eles mandam o quê? Carta aberta, para todo mundo ver e ouvir, para ver se vai que ganha força, vai que o povo abraça a ideia, vai que o povo, rapaz, não é temer esse negócio. Vocês se lembram quando os espias estavam espiando ali a terra de Canaã? E aí, de repente, Josué e Caleb falou: rapaz, vamos lá, se Deus quiser, a gente vai povoar, vai tomar de tudo. E aí os 10 voltaram com medo, começaram a infamar o acampamento. E aí aqueles que estavam no acampamento, perdão da expressão, começou a cair, pegar pilha, como se diz. E aí, meus irmãos, aí começou aquele burburinho, aquela murmuração, aquela coisa toda. Aqui foi da mesma forma. Eles vieram com uma carta aberta. Olha aí, ó, ele quer ser rei, ele está pagando profeta, ele está fazendo isso, aquilo, outro, ele está querendo tomar o poder. Ou seja, veio a calúnia. Questionaram a idoneidade de Neemias, questionaram a integridade de Neemias. Por isso que nós devemos ter integridade e bom testemunho, irmãos, porque o diabo é o acusador. Nós temos que ter integridade, andar como Deus quer que a gente ande. Uma coisa mais triste que a gente ouve é: rapaz, eu negocio com ele, negocio com todo mundo, mas com crente eu não negocio. E antigamente, pastor, principalmente pastor, né? Pastor ou crente que seja, pegava fiado na mercearia, e aí o povo tinha um prazer de vender fiado, porque sabia que o crente voltava lá para pagar. Infelizmente, muitos, não todos, eu não posso generalizar, dão mau testemunho. E aí as pessoas hoje falam: negocio com outras pessoas, mas eu não negocio com crente, não negocio com pastor. Porque alguns dão mau testemunho. E Neemias teve que manter uma vida de integridade. E Neemias não
que rebaixou. Neemias não entrou na conversa. Neemias não tomou as dores. Neemias não foi fazer justiça com as próprias mãos. Em Romanos capítulo 8 diz que quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Ninguém. Pois Jesus morreu e ressuscitou, está no lugar de honra diante de Deus, intercedendo por nós. E o apóstolo Paulo, ele fala que nós somos carta lida. E as pessoas, quando olham para mim e para você, elas leem o quê? Será que elas leem o Evangelho? Ou leem escândalos, mau testemunho, mal pagador? Aquelas coisas todas. Uma situação que aconteceu. Por exemplo, nós viajamos para João Pinheiro e pegamos um colchão emprestado. E o colchão acabou furando. O que eu fiz? Eu não devolvi o colchão para o irmão furado. Eu comprei um colchão novo. E entreguei o colchão funcionando do jeito que ele me entregou. Isso é uma experiência. Eu não estou dizendo que eu sou mais santo que você. Mas é uma experiência que eu estou compartilhando com os irmãos. Poderia ter falado, não rasgou, furou, né? Toma aí, tá aí. Leva no borracheiro, vê se ele conserta. Mas não, é o mínimo que tem que fazer, irmãos. Porque a gente não pode ser pedra de tropeço, a gente não pode ser escândalo. O apóstolo Paulo, ele falava, meu Deus do céu, eu sei, para eu não ter impedimento para a obra, eu trabalhei costurando tendas. Porque naquele momento precisava costurar tendas para não ser um empecilho ao evangelho. Mas teve lugares que ele trabalhou tão somente com a pregação. Perceba que ele tinha uma preocupação muito grande em relação a isso. Ao bom testemunho. Prosseguindo aqui no livro de Neemias, capítulo 6, verso 10. Algum tempo depois, fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Meetabel, que não podia sair de sua casa. Ele disse, vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite seus inimigos virão matá-lo. Eu, porém, respondi, alguém de minha posição deve fugir do perigo? E alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não falei isso. O cara era homem e era instruído na Bíblia. Morava no Império Persa, totalmente distante de Jerusalém, mas o cara conhecia de Bíblia. Não falei isso. Versículo 12. Percebi que Deus não tinha falado por Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sambalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Ele esperava me intimidar e me fazer pecar. Assim poderiam me difamar e me desacreditar. Antes os ataques vinham de fora, mas o inimigo agora estava infiltrado, irmão, dentro do muro. É da seguinte forma: a gente está naquela luta, naquela batalha, mantendo firmeza, mantendo ali na presença de Deus. Aí, às vezes, a gente confia em alguém ali, dentro da igreja, ali do nosso círculo, e aquela pessoa está só esperando um vacilo teu para te puxar o tapete. Está esperando só, ou vai te abraçar com as unhas assim, né? Fazendo assim nas costas, né? Oh, né? Desse jeito, Mordigado, desse jeito mesmo. Então, o que acontece? Aí, Neemias está na luta, e está sofrendo ataque de cá e sofrendo ataque de lá. Aí, de repente, vem um camarada que se dizia crente, esses camaradas aqui, né, os tal desses profetas, e aí ele fala, rapaz, bora se encontrar no templo, na casa de Deus. Ué, não é a casa de Deus? Mas só que no Antigo Testamento, para se frequentar a casa de Deus, tinha algumas regras. E quando ele fala aqui, que era para ir à casa de Deus
ao meio do templo. Sabe que lugar é este no templo, meio do templo? É no lugar santo. Imagine aqui a igreja. Vamos trabalhar que agora a igreja é o templo, é o tabernáculo. Vocês estão no lugar santo. E aqui, do púlpito para trás, seria um lugar santíssimo. E aqui tinha um véu, que guardava a arca da aliança aqui dentro. E aqui na frente o altar de incenso, candelabro. Se eu não me engano, os pães da proposição à direita ou à esquerda. Agora não me recordo direito. Então, o sacerdote podia entrar, mas era um sacerdote de linhagem levítica. Era da tribo de Levi. Neemias não era da tribo de Levi. Por isso que ele fala, vou entrar aí para Deus me fulminar, meu amigo. Mas de jeito nenhum. Então era um camarada que estava em terra distante, mas ele conhecia de Bíblia. Então o crente, o servo de Deus, ele tem que conhecer de Bíblia para não ser distraído na sua caminhada. Porque aqui foram vários falsos profetas. E o de crente que não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, aí vem alguém sapateando, relampeando e fala uns três para você, e aí tu pega e acredita. Está totalmente contra a Bíblia, porque a profecia verdadeira, primeiramente é a palavra. E existe o dom de profecia, e cremos na continuidade dos dons. Cremos que Deus ainda fala. Só que o dom, só que a profecia que vem, ela não vai contrariar em hipótese alguma a palavra revelada, a maior profecia que é a Bíblia. Não vai contrariar. Então Neemias estava ligado, Neemias estava atento. Opa! Por quê? Agora eu leio com vocês. Olha só. Números 18, verso 7. Abra lá, por gentileza. Enquanto você abre, eu vou ler para vocês que a Bíblia diz sobre o ataque interno e externo. Paulo estava no porto de Éfeso, se despedindo dos bispos. E ele traz algumas instruções em Atos 20, 29 a 31. E de repente ele fala assim da seguinte forma: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Se vai penetrar, é um ataque externo. Se vai entrar, é um ataque externo. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Se vai se levantar alguém no meio, é ataque interno. Ataque externo, outros querendo penetrar no rebanho. E, levantando-se no meio, ataques internos. E Neemias 18, Números 18, 7. Leiam para mim quem achou, por favor. Números 18, versículo 7. Contigo, compreendeis o vosso sacerdócio no programa de abrigo, o que é do altar, e a tudo que está dentro do véu, nisso serei. Eu vos tenho dado como sacerdócio, dado como ministerial, e os estranhos de pegar, morrer. O homem conhecia de Bíblia, ele falava, rapaz, Números capítulo 18 é só instrução para sacerdotes. E aí fala o quê? Somente vocês e seus filhos poderão servir como sacerdotes. Em tudo que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço dos sacerdotes como presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Rápido e rasteiro, né?
A palavra de Deus, e Neemias sabia disso. Eu ir para casa de Deus, primeiro ele falou, eu me esconder? Não. Segundo, eu entrar na casa de Deus. Por isso, irmãos, fique atento com as profecias, com os revelamentos, né? Fique atento, observe, analise. Não seja um incrédulo também por conta de situações. Às vezes a gente recebe umas falsas profecias e tudo, mas isso também não pode ir por outro extremo. A gente não pode se tornar incrédulo. De jeito nenhum. Tem que ficar ligado. Analise a profecia. Julgue a profecia. E o profeta você ora. Uma vez eu fui no Monte dos Milagres, e eu estava lá de noite, né, orando, aquela coisa toda. Aí de repente chegou um jovem lá. E olha aqui, ó. Quem tem no meu dedo aqui, ó. Olha o tamanho dele. Eu tô lá, né? Aí eu vou dar um desconto, porque o camarada era jovem, queria ser profeta, né? E tal, estava animado ali, e também estava escuro. E aí ele, irmão, eu posso orar pelo irmão? Eu falei, pastor Rodrigo, eu posso orar pelo irmão? Eu falei, pode. Amém. Aí ele começa. E por que a tua? E não sei o quê. Esse ano nós vamos fazer 20 anos de casado, né? A tua, e tal coisa, ela é do altar. Eu falei, você fica xoxo na hora. Aí eu não envergonhei o rapaz. Não, eu só falei amém, né? Pois é, minha esposa, a gente dirige uma obra e tal, ela está ali conosco, né? E aí fui conversando com ele. No final das contas, o bichinho pediu para orar por ele. Oi, irmão, ora por mim, por favor. No final das contas, ele pediu para a gente orar por ele. Não envergonhei ele, conversei com ele, orei por ele. E foi uma bênção, graças a Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, não deixar se tornar incrédulo, mas também tomar cuidado. E olha só, outra coisa que fala que os profetas foram pagos para falar alguma coisa. A gente vê Balaão que recebe um trocado para falar, né, profetizar aquilo que o rei estava pagando. E o que a gente vê hoje em dia é isso, né, que você paga, hoje tem os camaradas cobrando, e aquela coisa toda, e muitas vezes fica refém da situação. E o que a Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1 e 2? E agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, Pedro falando, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei de sua glória quando ela for revelada. Assim, peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhe confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não pelo que lucrarão com isso. Olha aqui. Os camaradas receberam um trocado lá para profetizar, inventar mentira contra Neemias, aquela coisa toda. E nós não podemos, de forma alguma, buscar a Deus, fazer a obra de Deus, as coisas de Deus, visando lucro. Eu tenho um primo que é ateu, e semana passada ele falou assim, rapaz, tu é o único pastorista que eu conheço. Aí eu falei para ele assim, porque a gente não fica de sem vergonhagem, a gente procura ensinar a palavra de Deus. Eu respondi para ele dessa forma. Ele estava me zoando lá, né? Eu respondi para ele dessa forma. Eu não faço a obra de Deus por causa de dinheiro. E aí, olha só. Temos que ter conhecimento bíblico para não sermos confundidos. E Mateus 22, 29 diz, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então Neemias conhecia a palavra de Deus. Neemias estava ali trabalhando na obra de Deus. Sem
sem buscar lucro, sem buscar fama, sem buscar riqueza, sem nada. Mas ele estava com um desejo sincero de ver a casa de Deus, a cidade de Deus restaurada. Versículo 14. Diante de tudo isso, né, irmãos? Olha o que ele faz. Ele ora. E Neemias é um homem de oração. Lembra-te, ó meu Deus, verso 14. Lembra-te, ó meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sambalate. Lembra-te da profetisa Noadia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Irmãos, olha o tanto de gente que tentou intimidar esse cara. Vocês estão percebendo o tanto de investida que Neemias sofreu? Porque Deus estava realizando uma grande obra. E Deus está, através de você, realizando uma grande obra. Nós somos, como o apóstolo Paulo diz que a igreja do Deus vivo está sendo edificada, esse corpo místico, essa união dos crentes ao redor do mundo, cada um que se converte é um tijolo que está sendo colocado nessa igreja espiritual, nessa igreja universal invisível. Então somos parte de uma grande obra que está sendo feita. Louvado seja Deus. Então persevere, não distraia da caminhada. E Neemias é homem de oração. E diante dos embates, ele apresentou a Deus em oração a situação. Lembra-te, ó meu Deus, ele não fala Jesus pega, Jesus mata, Jesus vai te pegar, e Jesus não fala nada disso, irmãos. Porque a gente também tem que tomar cuidado para não fazer oração de catibozeiro. A gente apresenta a situação. E Deus é que faz justiça por nós. Porque Deus não opera na injustiça do homem. Os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Deus é quem nos justifica. E, versículo 15. Acabou-se, por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Quando o texto me dá data, me dá detalhes específicos, eu entendo, nós entendemos que foi um tempo recorde. Foi um tempo tremendo. E o que começou com escárnio, com zombaria, com ameaças, com acusações, com distrações, terminou com todos de boca aberta, glorificando o nome do Senhor, e sentindo-se assustados e humilhados, pois perceberam que havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. E Romanos capítulo 11, verso 36. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Portanto, não se distraia na caminhada. Ore, persevere, estude a Bíblia, tenha discernimento, fique esperto, porque no final de tudo, Deus será louvado. Não é assim que canta o grupo Logos? No final de tudo, Deus será louvado, se abençoado for teu coração. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Gostaria de orar com a igreja para
prontamente devolver o microfone para o pastor Romeu, em nome de Jesus. Querido Deus eterno, Pai, em nome de Jesus, a palavra foi ministrada nesta noite. Pai Santo, Pai bendito, nós sabemos que estamos nessa jornada, nessa caminhada, Senhor, rumo à Canaã celestial, rumo, Senhor, a este lugar de belezas maravilhosas, invisíveis, ó Pai. E eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos sustente com um forte, que o Senhor ajude cada um dos seus filhos que estão aqui nesta noite e todos quantos estão assistindo esta mensagem. Deus Santo, Deus maravilhoso, porque a tua palavra diz que quando nós quisermos desviar para a direita e para a esquerda, esse sairá depois de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andarei por ele. Já dizia o servo do profeta Isaías: Deus amado, ajuda o Senhor, dá-nos um discernimento, abre os nossos olhos, busca os nossos sentidos espirituais, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus Santo, meu Deus poderoso, nos dê graça para te buscar mais em oração, para te conhecer mais em oração e na leitura da palavra. Deus amado, abençoe esta igreja, em nome de Jesus Cristo, abençoe os seus filhos, abençoe o ministério, abençoe a em nome de Jesus Cristo. Deus, seja conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.